Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live da Liga. Hoje a gente está recebendo a professora Débora Freire, economista, professora da UFMG, uma pesquisadora muito importante hoje no debate, principalmente com sua pesquisa recente da PEC 45, que é o tema que a gente vai tratar hoje. E hoje também a gente temos uma pequena novidade, que a partir de agora as nossas lives vão ser transmitidas em duplas. Hoje o Samara aqui está me acompanhando. Ela faz direito na PUC, acabou de entrar na nossa liga, então é uma mudança recente. E essa aqui é mais uma tentativa da gente fazer com que a liga tenha mais pessoas de mais cursos diferentes, com outros convidados também, então para deixar as coisas mais abertas. E a gente está produzindo essa mudança hoje. Então, parabenizar a Samara e dar mais boas-vindas para ela no nome da liga. E vamos começar, então. Vamos começar. Professora, seguinte, então, a sua pesquisa, ela é sobre a PEC 45, ela traz resultados empíricos assim, e a gente queria entender um pouquinho mais o que você achou nessa sua pesquisa. E boa noite, obrigado pelo convite, mais uma vez. Boa noite a todos. Eu que agradeço, fiquei super feliz com o convite. Gosto muito de contribuir com projetos de estudantes, então fiquei bem feliz. Vejo a atuação de vocês nas redes, então parabenizo a Liga, parabenizo a Samara, parabenizo a Samara, desculpa, e desejo sucesso aí nessa nova empreitada. Mas então vamos lá, né? Vamos falar dos meus estudos, da PEC 45. Eu venho trabalhando com questões tributárias já há algum tempo, trabalho bastante com impactos de políticas públicas, políticas de transferência de renda, desde a minha tese, e com políticas tributárias, desde a minha tese de doutorado também. Agora, como professora na UFMG, eu venho mantendo essa agenda de pesquisa e venho me dedicando, tanto nas minhas pesquisas, quanto nas minhas orientações, aos temas tributários e continuo também pesquisando políticas de transferência, austeridade fiscal, impactos distributivos. Então, eu tenho uma agenda de pesquisa muito voltada, muito focalizada para questões, para a relação entre Estado e desigualdade. Ou seja, né, o Estado, por meio da política fiscal, seja ela via gasto, ou seja ela via tributação, e a relação disso com a desigualdade, os impactos de diferentes políticas. A PEC 45, a gente sabe que hoje a gente tem um debate bastante acirrado a respeito de reforma tributária. A gente tem algumas propostas que estavam tramitando, uma no Congresso, que é a PEC 45, e uma no Senado, que é a PEC 110. Temos algumas outras propostas, mas a gente pode dizer que as propostas que mais avançaram em termos do debate público foram essas duas. E nesses estudos sobre o sistema tributário brasileiro, a gente detectou essa enorme ineficiência que é o sistema tributário brasileiro. O sistema tributário brasileiro é altamente ineficiente, ele é caro, ele é complexo, ele prejudica bastante a produção. Ao mesmo tempo, a gente sabe que tem problemas de equidade também no nosso sistema tributário. Exatamente porque a gente tem uma tributação indireta bastante pesada, quase 50% da nossa tributação indireta quase 50%, desculpa, da nossa tributação é indireta, da carga tributária, é tributação sobre bens, né, sobre o que a gente chama de tributação sobre consumo, e a tributação direta, que é a tributação da renda e do patrimônio, ela não tem cumprido com o seu efeito de ser progressiva, como ela deveria cumprir. Então, eu venho atuando e estudando essas duas faces, tanto a tributação direta quanto a tributação indireta. E aí, do ponto de vista da tributação indireta, a gente resolveu, eu e meu coautor, que é o professor Edson Domingues, meu colega aqui na UFMG, a gente resolveu projetar os impactos da PEC 45, exatamente por ser a proposta que ganhou mais notoriedade, que de fato avançou mais no debate público. Para todo mundo, né? Como não sei se todo mundo sabe, mas a PEC 45 ela propõe um imposto sobre o valor adicionado, na verdade, a substituição de 5 impostos indiretos que a gente tem hoje, que é o PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, por um imposto sobre valor adicionado, chamado IVA. E aí, esse imposto da PEC 45 se chamaria IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então, a ideia é unificar o sistema tributário no sentido de eliminar uma série de distorções que a gente tem. E o imposto sobre valor adicionado, a grande virtude que ele tem
é a de desonerar o consumo intermediário. Porque o que acontece? Quando a gente tem um sistema de tributação que não é sobre valor adicionado, que é sobre faturamento, por exemplo, e não desconta aquilo que foi pago de tributos nos insumos, a gente está acumulando a tributação conforme a gente avança nas etapas produtivas. Então, quanto mais etapas produtivas tem o bem, maior vai ser a alíquota final daquele bem. Exatamente porque a tributação, a alíquota, ela acumula, visto que para produzir um bem, você compra insumos. Aqueles insumos foram tributados. Parte do faturamento é insumo, né? Parte do seu faturamento veio dos insumos que você comprou e os impostos já foram recolhidos nos insumos. E aí você recolhe de novo naquele bem, né, que você agregou valor, mas você recolhe novamente tributo. Isso deixa o nosso sistema tributário muito oneroso, e isso faz o quê? Isso aumenta o custo de produção. E aí vai penalizar quem? Vai penalizar exatamente aqueles produtos que têm mais etapas produtivas, que passam, né, por mais etapas produtivas. Então, a gente está falando basicamente de um grande viés aos produtos industriais, exatamente porque são aqueles, né, que têm mais etapas produtivas, passam por mais etapas produtivas para serem produzidos. E o IVA propõe, então, acabar com isso, que é exatamente você ter uma alíquota sobre valor adicionado, uma alíquota única, então você eliminaria essas diferenças de alíquotas que a gente tem na tributação hoje, né? A gente sabe que a gente tem por exemplo, bebidas alcoólicas ainda tem imposto seletivo, então tem alíquota maior, mas vários tipos de bens que são próximos têm alíquotas muito diferenciadas hoje em dia, e isso também gera distorção. Então, a proposta do IBS, do IVA, é exatamente unificar a tributação, colocar uma alíquota única sobre bens sem isenção, ou seja, eliminar as isenções que a gente tem, e aí, de fato, simplificar o nosso sistema tributário, exatamente porque, ao invés de 5 tributos, a gente vai ter um tributo, e esse tributo, ele gera créditos, né, conforme a gente... conforme o produtor, ele compra insumos. Então, ele comprou insumos para produzir, já foi recolhido imposto naqueles insumos, ele vai ter a nota fiscal, né? Ou seja, ele vai fazer compras legais, e aí, com a nota fiscal, ele consegue obter os créditos do que foi pago de insumos no produto que ele... nos insumos. Então, ele é tributado pelo faturamento, mas gera-se créditos a partir do que foi pago de impostos nos insumos, e aí ele consegue angariar esse crédito. Então, a gente está falando basicamente de quê? De redução de custo de produção, principalmente para a produção de bens com mais etapas produtivas. E aí a gente simulou os efeitos da PEC 45, exatamente fazendo essa substituição desses 5 impostos pelo IBS. A gente usa um modelo que é o modelo que eu trabalho bastante aqui no meu grupo de pesquisa, que é o NEMEA, que é um modelo de equilíbrio geral computável. Esses modelos são bastante adequados para trabalhar com questões tributárias, exatamente porque é um modelo que representa a economia como um todo. A gente não está falando de equilíbrio parcial. Então, a gente não está falando, por exemplo, de um mercado isolado. A gente está falando da economia como um todo, considerando os seus fluxos entre produção, ou seja, entre produção, compra de insumos para produzir, vendas de produtos, famílias compram produtos, ofertam mão de obra, ofertam capital, ou seja, a gente pode pensar lá no fluxo circular da renda, né? Que a gente vê lá no começo do curso de economia para quem é de economia. E aí o modelo de equilíbrio geral computável, ele representa o fluxo circular da renda, então a gente não está falando de um mercado isolado, a gente está falando de um sistema econômico integrado, que é como se fosse uma fotografia da economia. A gente usa bases de dados oficiais, né, do IBGE, das contas nacionais, e a gente consegue representar a economia, a estrutura econômica, como se fosse uma fotografia daquela economia num ano base, a gente aplica um modelo em cima dessa estrutura de dados, né? E aí a gente é um modelo de equilíbrio, ou seja, é um modelo de equilíbrio barrosiano, a gente tem condições de otimização, né? Então os agentes são otimizadores, firmas vão minimizar custos, famílias vão maximizar a utilidade. Então, o que a gente tem é, de fato, é um modelo que vai unificar uma série de equações otimizadoras para que a gente consiga inserir comportamento otimizador para os agentes, né, daquele modelo. E é bastante adequado para tratar questões tributárias,
exatamente porque a gente consegue ver realocação nesse modelo. Se a gente estivesse trabalhando com um modelo de equilíbrio parcial, ou seja, um mercado só, eu quero ver o que acontece se eu mudar a tributação no setor de automóveis, eu não conseguiria ver realocação setorial. E quando eu altero tributação, eu altero o comportamento de agentes, ou seja, as famílias vão alterar o seu comportamento, né? As pessoas vão alterar o seu comportamento quando a gente tem um bem mais tributado. Então, se um bem ele se torna mais caro relativamente a outro, as famílias vão substituir o seu consumo pelo bem que ficou relativamente mais barato, dadas as possibilidades de substituição, ou seja, existem, né, elasticidades de substituição. O modelo considera essas elasticidades, então a gente chama de calibragem, ele leva em conta essas elasticidades. A gente tem que setores vão ser estimulados e alguns setores vão ser desestimulados. Os setores que vão ser estimulados, eles vão usar mais insumos produtivos. Esses insumos, ele pode substituir, em certa medida, trabalho por capital. Então, o preço do trabalho e o preço do capital vai fazer diferença também para a gente olhar, para a gente conseguir verificar qual setor vai se dar melhor, qual vai se dar pior. E esse tipo de modelagem permite que a gente consiga observar essas realocações de fatores produtivos, de insumos, e, portanto, são mais adequados. Então, a gente está falando basicamente de um modelo de preços flexíveis, né? Por a gente ter preços flexíveis, a gente consegue observar realocações. E aí é isso exatamente que uma modificação tributária faz. Se a gente está falando de uma modificação tributária que vai trazer eficiência para a economia, a gente está falando de uma modificação tributária que vai realocar fatores, fazendo com que a economia fique mais eficiente, ou seja, com que a nova alocação de fatores traga mais eficiência, ou seja, né, mais eficiência a gente está falando de mais crescimento. Então, a gente usou esse modelo para simular a PEC 45, a gente fez 4 cenários, que é a completa, né, substituição pelo IBS, sem impostos seletivos, no primeiro cenário. No segundo cenário, a gente coloca impostos seletivos, é importante a gente falar sobre isso. Um sistema tributário ele tem que ter flexibilidade para ter impostos seletivos, né? Impostos seletivos são aqueles em que você coloca uma tributação diferenciada sobre o bem, exatamente para inibir o consumo ou para incentivar o consumo. Nesse caso, basicamente, a gente tem impostos seletivos para cigarros, bebidas, né? Exatamente por serem bens que têm externalidades negativas, que geram mais custo para o SUS, por exemplo, que prejudicam a saúde das pessoas, e combustíveis também por conta do meio ambiente. Então, na segunda simulação, a gente coloca impostos seletivos, ou seja, mantém a estrutura para os setores de bebidas alcoólicas, cigarro, né, fumo, e combustíveis, e aí a nossa segunda simulação. E a gente tem outras 2 simulações. Por quê? Essas 2 primeiras simulações, elas consideram esses efeitos que eu acabei de falar aqui, ou seja, a gente vai captar os efeitos de equilíbrio geral, que é basicamente quais são os efeitos de realocação que acontecem, né, quando eu modifico o sistema tributário. Então, a gente está falando de um contrafactual. A simulação, os resultados, a gente lê os resultados como um contrafactual, ou seja, o que acontece, o que aconteceria com a economia brasileira caso o sistema tributário fosse aquele que é previsto, caso a tributação indireta fosse aquela que é prevista na PEC 45. Só que os modelos de equilíbrio geral, eles não contam, eles não incorporam, por exemplo, ganhos de produtividade que podem também ocorrer, por exemplo, devido à redução do contencioso tributário, ou seja, a redução dos problemas jurídicos em relação às demandas judiciais, em relação ao sistema tributário. Toda essa coisa que o pessoal fala, eu gasto tantas horas para pagar imposto, exatamente por conta dessa complexidade do nosso sistema tributário. Você tem 5 impostos, 5 tipos de impostos diferentes aí, indiretos. Então, muitos autores defendem que a gente teria ganhos de produtividade ao simplificar o nosso sistema tributário. E o modelo de equilíbrio geral, ele está basicamente captando os ganhos de eficiência, ele não está captando os ganhos de produtividade. E aí a gente usou o trabalho do Braulio Borges, que foi para o Centro de Cidadania Fiscal também, que simulou, projetou, na verdade, quais seriam esses ganhos de produtividade, devido a essa redução do contencioso tributário, a essa simplificação do sistema tributário trazido pela PEC 45. E aí a gente coloca esses ganhos de produtividade, a gente simula, né, para além dos efeitos de equilíbrio geral, os ganhos de produtividade que o Braulio Borges
projetou no trabalho dele. A gente usa, né, as taxas de crescimento da produtividade projetadas pelo Braulio, os resultados que ele encontra, e aí a gente tem esse cenário também, esses dois cenários unificados, que é os efeitos de equilíbrio geral mais os ganhos de produtividade, o quanto isso geraria, né, de impactos econômicos, quais seriam os impactos. Então, são esses 4 cenários. Os resultados, o que apontam? Em todos os cenários, a gente tem crescimento, ou seja, crescimento do PIB no longo prazo. Então, a gente está avaliando uma situação, é um modelo, esse que a gente usou é um modelo de estática comparativa. A gente fez um cenário de longo prazo, então, nosso fechamento, que a gente chama que são as hipóteses de simulação, são hipóteses de longo prazo. Então, a gente observou que, em todos os cenários, a gente tem desvio positivo no PIB, o que significa que, com a estrutura da tributação indireta proposta pela PEC 45, a gente teria um crescimento acumulado do PIB, né, no longo prazo, que variaria de 4%, quando a gente considera apenas os efeitos de equilíbrio geral, e aí considerando tanto sem seletivos ou com seletivos, aí a gente tem, né, uma variação ali de 3,99 para 4, alguma coisa por cento de impacto no PIB, até um ganho de 20%, caso a gente tivesse, né, esses ganhos de produtividade. O Braulio trabalha com 2 cenários, que é um conservador e um otimista. No conservador, a gente chegaria a um ganho de PIB de 12%. No otimista, projetado pelo Braulio Borges, a gente teria um ganho de 20%, um desvio de 20% no PIB no longo prazo. Ou seja, a economia brasileira, né, no acumulado, no longo prazo, cresceria 20% a mais do que ela cresceria com o sistema tributário atual. Então, fazendo a reforma tributária, a gente teria uma economia que cresceria, né, em torno aí de entre 12% e 20% a mais do que a economia cresceria, né, sem essa reforma tributária. Então, é um desvio bastante pronunciado, muito expressivo, que mostra, de fato, o que esse desvio mostra? Ele mostra, de fato, a ineficiência que está associada ao nosso sistema tributário, o quanto que o nosso sistema tributário hoje penaliza a produção e, consequentemente, o crescimento econômico. E essa medida, né, essa diferença entre o quanto que esse desvio que a gente mensura no PIB é exatamente a medida da ineficiência do sistema tributário. Quando a gente, aí avaliando os resultados dos agregados macroeconômicos, a gente tem ganho no consumo das famílias, ganho de investimento, né, no investimento, as exportações também crescem, importações vão crescer também acompanhando o crescimento da renda, né, e redução do índice de preços, né, do índice de preços geral da economia. Além disso, ganhos de bem-estar para as famílias. O impacto mais pronunciado que a gente observa entre os agregados macroeconômicos é no investimento. Então, é o agregado que mais responde a essa modificação tributária, né, a reforma, exatamente por conta dessa alocação mais eficiente do capital. E dessa desoneração de setores que, né, têm, de fato, que exigem muito investimento, que é basicamente, principalmente os setores industriais. Em termos de impactos setoriais, aí vem o X da questão. Hoje, a gente tem que o nosso sistema tributário, ele sobreonera a indústria, exatamente por aquilo que eu já expliquei, da cumulatividade, né, e desse acúmulo de alíquotas, e a gente tem que, de fato, o setor de serviços, exatamente por ele ser mais trabalho intensivo, então ele utiliza menos insumos intermediários. Então, a cumulatividade é um problema menor para o setor de serviços, e, além do que, ele tem alíquotas menores na legislação. Então, a gente tem que o setor de serviços subonerado no sistema atual. Então, o que a gente teria, considerando apenas os efeitos de equilíbrio geral, que são aquelas 2 primeiras simulações que eu disse, que eu falei sobre elas, é que a gente teria um ganho para os setores agropecuários e da indústria. Os setores que mais ganhariam seriam os setores industriais, mas a gente teria ganhos para alguns setores de serviços, mas alguns setores de serviços perdem, principalmente educação mercantil, saúde mercantil. Então, alguns setores de serviço reduziriam a sua produção frente, né, à mudança tributária, ou seja, eles estariam melhor sem a modificação tributária, e esses setores basicamente, tem alguns outros setores, mas os efeitos mais pronunciados são educação e saúde mercantil, né, ou seja, educação e saúde privada.
Quando a gente considera os ganhos de produtividade, no entanto, né, com a simulação que a gente considera os ganhos de produtividade, a gente teria ganho para todo mundo. Aí, de fato, ninguém perderia, ou seja, no longo prazo, considerando os ganhos de produtividade, nas simulações que a gente considera, além de efeitos de equilíbrio geral com ganhos de produtividade, a gente teria que todos os setores ganhariam. Então, assim, no longo prazo, a tendência é de ganho para todos os setores, exatamente por conta de que o ganho de produtividade reduz custo de produção, ao passo que a gente tem um ganho de renda bastante pronunciado. Eu falei aqui, né, o ganho de PIB e o de consumo das famílias, e se as famílias têm mais renda, se as famílias estão consumindo mais, se a gente tem mais crescimento econômico, consequentemente tem mais renda, a gente vai ter mais demanda por serviços. Então, os setores de serviços acabam ganhando no longo prazo também, quando a gente considera os efeitos de produtividade. E aí vem as famílias, por último, já estou terminando aqui de falar dos impactos, eu sei que a gente tem mais coisa para conversar aí. Quando a gente vai falar de reforma tributária e vai principalmente da tributação sobre consumo, coloca-se, né, a gente tem que a teoria coloca um trade-off entre eficiência e equidade, ou seja, se eu fizer modificações que trazem mais eficiência, se eu fizer modificações tributárias que trazem mais eficiência para a economia, provavelmente eu vou estar gerando menos equidade. Então, a gente tem esse trade-off. No caso do sistema tributário brasileiro hoje, ele é tão Frankenstein, ele é, de fato, tão ineficiente e, de fato, penaliza tanto a produção de alguns bens que são, de fato, muito importantes, que a gente não observa esse trade-off com a PEC 45. Por quê? Porque ao reduzir os custos de produção, né, exatamente por conta dessa eliminação da cumulatividade, ao reduzir os custos de produção de setores, principalmente setores industriais, que têm maior peso no consumo das famílias mais pobres, a gente gera ganhos de consumo para as famílias mais pobres. O que a gente tem na cesta de consumo das famílias, quando a gente olha os dados da POF? A gente tem que, nas classes mais baixas, as famílias consomem mais bens agropecuários, alimentos e bebidas, vestuário, então isso tem um peso maior, ao passo que serviços mais sofisticados têm um peso maior no consumo das famílias mais ricas. Então, dado o efeito setorial que a gente projeta com a PEC 45, que de fato tem esse ganho mais expressivo para setores industriais, o que a gente observa é que os setores que têm maior peso no consumo das famílias mais pobres são mais positivamente impactados com redução de custo, e isso, consequentemente, se reflete no preço e, consequentemente, no consumo das famílias. E aí a gente observa, de fato, que as famílias mais pobres ganhariam em termos de consumo, ao passo que as famílias mais ricas registrariam uma pequena perda. Então, a gente tem ganhos distributivos, mesmo, né, com uma reforma que visa apenas trazer mais eficiência para o sistema tributário brasileiro. É isso. Então, queria acrescentar que quando a gente fala de reforma tributária, geralmente a primeira coisa que as pessoas pensam é sobre o imposto de renda, né? E eu queria saber se a PEC 45 consegue atingir, mesmo que indiretamente, os impostos de renda, e caso não, seria válido fazer uma emenda constitucional incapaz de sanar os pontos que também são postos como de maiores necessidades no nosso sistema tributário. Então, Samara, não, a PEC 45 não atinge o imposto de renda, ela é uma reforma que vai atingir apenas os impostos sobre bens e serviços, né, sobre consumo, os impostos indiretos. Uma coisa que eu esqueci de falar, vou até resgatar aqui, é que as simulações que a gente faz, a gente considera receita neutra. O que significa isso? A gente faz as simulações no sentido de manter a receita do sistema tributário indireto a mesma. Por que isso é importante? Exatamente para não implicar redução de gastos, né? Exatamente, a gente sabe hoje a crise fiscal que a gente está, e a gente sabe que a gente tem uma demanda enorme por bens e serviços públicos e muito importante, e aí, de fato, é importante que a gente saiba que hoje é completamente inviável a gente reduzir receita para o governo.
Então, a nossa simulação, ela mantém neutra a receita do governo. Então, a gente calculou uma alíquota que seria capaz de manter neutra, né, o modelo calcula endogenamente, uma alíquota que seria capaz de manter neutra a receita do governo. Essa alíquota fica exatamente ali, dependendo da simulação, entre 24% e 27%. A alíquota proposta na PEC 45 é de 25%, e aí a gente tem, de fato, esse intervalo aí, dependendo do tipo de simulação que a gente fez. Voltando aqui para o imposto de renda. Não a PEC 45 é uma reforma da tributação indireta, ela não incorpora o imposto de renda ou tributação sobre patrimônio. É válido pensar numa reforma que não toca nessa questão tão importante do sistema tributário, tão debatida, que é, de fato, a sua regressividade e os seus problemas em termos, né, de equidade, ou seja, a gente tem, o que a gente tem em termos da configuração do sistema tributário? Já havia dito que a gente tem um sistema tributário que 50% da carga é indireta. A tributação indireta ela é regressiva por natureza. Por quê? Porque ela tributa igual pessoas desiguais. Só que essa tributação igual, ela tem pesos diferentes, dependendo da renda da pessoa. Então, se você vai no mercado comprar 1 quilo de arroz, o tributo que você está pagando sobre aquele quilo de arroz, ele tem peso diferente, né? Dependendo da renda da pessoa. Então, ele tem um peso diferente para quem ganha um salário mínimo e tem um peso completamente diferente para quem ganha acima de 30 salários mínimos. E aí, quando a gente está pensando em economia, né? A gente tem que a utilidade marginal da renda ela é muito maior para quem ganha menos, ou seja, o real adicional de renda, e aí, no caso, o real que você perde para o tributo, ele tem uma utilidade marginal muito maior para quem ganha menos, né, do que para quem ganha mais. Então, no caso da tributação indireta, ela é desigual, ela é regressiva por natureza. Só que a gente precisa da tributação indireta, principalmente no Brasil. Por quê? Porque a gente é um país de renda média, né, de renda baixa, média, e a gente tem um mercado informal gigante. A gente tem, de fato, que as pessoas conseguem, muitas vezes, fugir do ônus da tributação direta por uma série de especificidades. Então, a gente, no caso, né, num país com as especificidades do Brasil, a gente precisa tributar consumo, porque é uma fonte mais segura de receita para o governo, e o governo precisa arrecadar para fazer frente à Constituição de 88, ou seja, para garantir os direitos estabelecidos na Constituição de 88. Só que, o que é o problema? A gente tem que a tributação da renda e do patrimônio participa com muito pouco do nosso sistema tributário. Essa participação é mais baixa do que os países da Europa, obviamente, né? Os países da OCDE, em geral, e aí, falando dos países da OCDE, eles têm uma participação da tributação de renda e capital, em termos da participação na carga tributária, é maior para esses países do que a nossa. Nós temos, inclusive, uma participação menor do que, se a gente for considerar a média da América Latina. A participação de tributos diretos, que é o tributo sobre renda e patrimônio, ela é menor no caso do Brasil. A gente pode dizer que a gente é campeão de tributação indireta, perde só para alguns países muito específicos. E aí, o grande problema disso é que a tributação direta, ela é progressiva, pelo menos em tese, ela deve ser progressiva. Exatamente porque a tributação direta, ela considera a capacidade de pagamento. Então, ela onera o contribuinte pela capacidade de pagamento. Então, quem tem mais, quem ganha mais, paga mais. Quem tem mais bens, paga mais. Então, ela é justa, né? Ela é mais justa, ela cumpre com critério de justiça, ela deve cumprir com critério de justiça. Então, quanto maior a participação da tributação direta na carga tributária total, mais equânime, né, é o sistema tributário, então menos desigual é o sistema tributário. No caso do Brasil, a gente tem uma participação baixa, a gente poderia e deveria aumentar a tributação a participação da tributação direta, mas também a gente tem algumas especificidades em termos de alíquotas e de regimes especiais, de isenções, que minam a capacidade de progressividade da nossa tributação direta, principalmente no imposto de renda de pessoa física. Se a gente for analisar dados da Receita Federal hoje, a gente encontra que o imposto de renda de pessoa física no Brasil é regressivo no topo da distribuição,
que significa isso? Significa que quem está no topo tem uma alíquota menor, uma alíquota efetiva, que é aquela depois que a gente desconta as deduções do imposto de renda, as isenções, deduções, a alíquota efetiva do topo, ela é menor do que a alíquota efetiva do meio. Isso significa que a classe média, né, paga mais imposto, paga uma alíquota efetiva maior do que os super ricos. E isso é, de fato, um escárnio, isso não pode acontecer, exatamente porque a gente tem que garantir a progressividade da tributação direta, exatamente para que a progressividade da tributação direta compense, em parte, a regressividade da tributação indireta. E aí isso no Brasil não acontece. Além da gente ter um sistema muito baseado na tributação indireta, por conta dessas características que eu citei, a gente ainda tem um sistema tributário direto pouco progressivo. É progressivo, mas é pouco progressivo por conta dessas especificidades. E aí a gente precisa, sim, reformar a tributação direta no Brasil. Tributar lucros e dividendos, nós somos um dos pouquíssimos países do mundo que não tributam dividendos na pessoa física. Isso tem gerado distorções, tanto isso que eu acabei de dizer aqui, da distorção no imposto de renda das alíquotas efetivas, ela ocorre muito por conta da isenção de dividendos na pessoa física. Por quê? Porque a renda do topo, ela é principalmente de dividendos. Quando a gente avalia, e aí na POF, por exemplo, a composição da renda entre classes, a gente observa que a renda do trabalho é mais importante para a classe média e para a classe mais baixa. A gente tem transferências também com uma participação bastante relevante na classe mais baixa, mas quando a gente vai para o topo, a renda do capital, ela tem mais participação, uma participação maior na renda das pessoas do topo do que a renda do trabalho. E grande parte, ou seja, o que acontece? Grande parte da renda de quem está no topo é isenta de imposto de renda de pessoa física, né? Tem o argumento da bitributação, mas até mesmo do ponto jurídico, isso é bastante questionável, e o que a gente precisa fazer, de fato, é caminhar para algum tipo de compensação no IRPJ, ou seja, no imposto de renda de pessoa jurídica, ao mesmo tempo que a gente tributa dividendos na pessoa física. Tributação sobre patrimônio, a gente precisa modificar, a gente precisa, na verdade, atualizar mais as nossas bases, mexer em alguns impostos como ITR, que é um imposto, né, sobre territorial rural, que hoje tributa muito pouco. O IPTU nas cidades também não é progressivo como deveria ser, muitas vezes chega a ser ele é muito pouco progressivo. Então, a gente tem uma série de modificações que deveriam ser feitas, sim. O imposto de renda de pessoa física, a gente precisaria colocar uma alíquota extra, nossa alíquota máxima ela é baixa, só que eu tenho batido muito nessa tecla, não adianta colocar uma alíquota extra no imposto de renda de pessoa física sem tributar dividendos, exatamente porque senão a gente vai basicamente tributar muito a renda do trabalho e vai aumentar ainda mais a assimetria que a gente tem entre renda do trabalho e renda do capital, exatamente porque a gente continua deixando isenta a maior parte da renda do topo. Eu acredito muito, por exemplo, na modificação do imposto de renda de pessoa física, até mesmo mais do que o IGF, o imposto sobre grandes fortunas. Eu acho que se a gente mexesse no imposto de renda de pessoa física, tributando dividendos e aumentando a progressividade das alíquotas, aumentando a alíquota máxima, ou seja, e nada disso, isso é nos aproximar de sistemas tributários de outros países, a gente teria, de fato, ganhos, a meu ver, de progressividade, e a gente geraria receita para fazer programas importantíssimos que a gente precisa pensar, principalmente após a Covid-19, que é transferência de renda, que é aumentar a proteção social no Brasil, e lidar com questões mesmo de crise fiscal e assim por diante. Então, a PEC 45 é válida sem uma reforma da tributação direta? Por quê? Porque a gente tem um problema na tributação direta e ele tem que ser, da tributação indireta, e ele tem que ser sanado. Isso traria benefícios de crescimento econômico para a gente. Ao mesmo tempo, eu acho que é impossível que as discussões a respeito da tributação, da reforma da tributação direta não avancem. Então, o que eu acho, na verdade, é que essas duas reformas poderiam caminhar juntas. São reformas diferentes, a gente precisa de uma reforma na tributação direta e de uma reforma na tributação indireta, mas elas deveriam sim caminhar juntas, porque muita gente fala que tem um custo político de se passar duas reformas grandes, né? Que aí é melhor ir aos poucos. Eu acredito que a gente tem uma janela de oportunidades agora.
a gente precisa a reforma tributária, da tributação indireta, ela já vem sendo debatida há algum tempo, e eu acredito que a janela de oportunidade para a reforma da tributação direta, ela é agora. Por quê? Porque a gente está vendo a necessidade de angariar recursos para fazer programa social, para mitigar os impactos da Covid-19. Ao mesmo tempo, do ponto de vista teórico, a gente tem até mesmo papers, tem um paper clássico do Peacock Weisman, que ele vai dizer o seguinte, que é nas crises, nas guerras, nas catástrofes, na pandemia, que as pessoas aceitam ser mais tributadas. Exatamente por conta do papel que ela atribui ao Estado. As pessoas passam a atribuir um papel mais importante para o Estado nessas crises, nessas catástrofes, e aí, de fato, elas aceitam ser mais tributadas nesses momentos. Então, o que a gente tem, quando a gente olha o histórico, sempre depois das guerras, a gente tem saltos no gasto público. Só que aí a gente observa, a gente tem saltos no gasto público, por quê? Porque a tributação, em geral, acompanha, né? Então, depois da guerra, o gasto da catástrofe, o gasto não volta para o seu patamar inicial. É a tributação que acompanha, né? Na verdade, que acompanha o gasto. Exatamente por conta desse efeito aí que as pessoas acabam atribuindo maior importância para o Estado, para as políticas públicas. E aí eu acho que a hora é agora. Se a gente deixar para depois, a gente pode perder essa oportunidade desse reconhecimento da importância do Estado e das políticas públicas. É isso. Perfeito. Professora, você falou bem lá no começo, uma frase que você falou, essa questão da popularização da PEC 45, né, de que ela realmente estava ganhando mais destaque nas discussões, e eu queria saber se na sua opinião pessoal, se você acha que a PEC 45 é a melhor proposta de reforma tributária que a gente tem hoje na pauta. Para você é a melhor que tem? Acho, sim. A PEC 45, do ponto de vista da tributação indireta, ela a meu ver, ela é muito bem amarrada, e ela tem mecanismos que eu gosto muito, inclusive, que propõem, por exemplo, a possibilidade de devolução, porque um dos problemas, tem alguns problemas relacionados a a reforma. Por que a reforma por que é tão difícil passar essa reforma também? Primeiro, a questão federativa, que estados e municípios não querem perder, não querem e não podem. Estados, né, principalmente os estados, estão em crise fiscal. E estados e municípios têm as suas atribuições também de ofertar bens e serviços públicos. E a gente tem um histórico já de algumas mudanças que o governo federal faz, em que ele acabou não cumprindo com a sua responsabilidade de ressarcir as unidades subnacionais. A gente está falando basicamente da Lei Candir. O Estado, lá em 96, quando a gente teve a desoneração das exportações aí do ICMS, né? A União prometeu ressarcir os estados com que eles perderiam de receita por conta dessa desoneração. Essa modificação foi feita lá em 96 para estimular, né, o resultado da nossa balança comercial, dado, né, o período de âncora cambial do Plano Real, que de fato valorizou o câmbio e prejudicou nossas exportações. Então, foi uma maneira de estimular as nossas exportações para lidar com a situação do balanço de pagamentos. E o governo prometeu ressarcir os estados e esse ressarcimento nunca veio na quantidade adequada, na magnitude, no montante adequado. E aí os estados são, de fato, muito escaldados com esses pactos, né, com a União, exatamente com medo de perder receita. Então, tem essa questão federativa, mas a PEC, ela é bem amarrada, então, ela prevê, de fato, que os estados e municípios não vão perder receita, né, dos impostos que lhe competem, que é o ICMS, no caso dos estados, e o ISS, no caso dos municípios. E ela tem mecanismos também que possibilita devolução de impostos, e aí a gente entra naquela questão, por exemplo, da cesta básica, dos livros, questão bem polêmica, né? A PEC 45 prevê uma alíquota única para todos os bens sem isenção. O que significa isso? Significa que bens que hoje são isentos no nosso sistema tributário, eles passariam a sofrer uma alíquota, né? Eles passariam a ter uma alíquota. Por quê? Porque no IVA é importante que você não tenha isenções, porque senão você quebra a cadeia do IVA. Já que o IVA ele gera créditos para que, conforme você vai avançando nas etapas produtivas, os produtores vão descontando esses créditos. Se a gente tem um setor ali no meio
da cadeia produtiva, que é desonerado, quem comprar dele não vai ter crédito para descontar. Então, no caso dos IVAs, né, os IVAs, de fato, a gente tem até uns IVAs, alguns sistemas com IVAs diferenciados, mas, em geral, a gente tem uma alíquota única, e aí a gente tributaria esses bens, que aí são bens que são considerados bens mais prioritários, principalmente para os mais pobres, né, no caso, a cesta básica. E aí o caso dos livros também, que tem uma questão de externalidades, né, de fato, é importante estimular o conhecimento, a geração de conhecimento, então os livros deveriam ser desonerados. Nesse caso, a PEC 45 prevê um sistema de devoluções. Eu acho que é um pouco complexo, na verdade, a gente tem um sistema, por exemplo, de cartão de cidadão, de Bolsa Família, que eu acho que é plenamente capaz de lidar com devoluções para as pessoas mais pobres, e eu acho que, de fato, essa é a grande questão que, a meu ver, não é, por exemplo, a cesta básica, tributar livros, não é o grande problema. Por quê? Porque quem é mais rico, quem tem mais renda, pode arcar com os impostos. Então, é justo que eles arquem com os impostos. Só que quem é mais pobre não pode. E aí, como que a gente vai ser efetivamente progressivo no caso desses bens? Devolvendo os tributos pagos pelas famílias mais pobres. Então, por exemplo, se você tem renda até uma determinada faixa, que faz com que você seja considerado pobre, e aí você, de fato, né, abaixo da linha de pobreza, ou algum outro tipo de medida, você conseguiria ser ressarcido ali pelo que você pagou de imposto, ou até mesmo uma compensação já direta poderia acontecer também. Então, a PEC, ela prevê esses mecanismos, eles não estão, ou seja, ela possibilita que isso seja feito, e eu acho que isso é muito importante ser feito. Então, eu acho que não seria uma boa reforma se esses mecanismos não fossem implementados. Ela tem, sim, um efeito de crescimento muito relevante, mas a gente também não pode penalizar o consumo de bens essenciais das pessoas mais pobres. Então, a gente tem que também, mesmo na tributação indireta, a gente pode pensar em termos progressivos. Eu acho que a gente faz isso muito melhor quando a gente trabalha com esse tipo de devolução para as pessoas mais pobres, do que quando a gente trabalha com desonerações, por exemplo, como desoneração da cesta básica e assim por diante. Exatamente porque em alguns bens a gente nem sabe se o produtor, ele, de fato, reduz o preço do bem, né? Um outro debate muito acirrado também é sobre os absorventes, por exemplo, né, que são bens de uso exclusivo feminino. Muita gente fala que, e de fato isso acontece, a gente tem um viés de gênero no sistema tributário, exatamente porque tem bens que são só de uso feminino e eles são tributados. Então, eles deveriam ser desonerados. Eu acredito muito mais ou na devolução ou no fornecimento direto, prefiro, né, o fornecimento direto de absorventes, por exemplo, para as pessoas mais pobres, do que, de fato, a desoneração tributária, que vai gerar ineficiência no sistema tributário, ao mesmo tempo que também não garante que aquela desoneração vai se refletir em redução de preço. Para finalizar, então, eu vejo, sim, a PEC 45 como a melhor proposta que a gente tem do ponto de vista da tributação indireta, mas eu acredito que a gente tinha que reformar a tributação direta também. Sim. Agora, eu queria te perguntar como você, a partir das suas pesquisas, né, que você já explicitou, como o mercado internacional ele reage à PEC 45 e também como os donos do capital industrial brasileiro reagem a ela. Tem efeitos no comércio sobre o nosso comércio externo, efeitos positivos na balança comercial, de acordo com os nossos estudos. Por quê? Exatamente por aquela redução de custo de produção que eu citei lá no começo, que acontece a partir, né, da implementação da PEC 45. Uma vez que a gente reduz custos de produção, a gente está tornando o nosso bem, o nosso produto mais competitivo. E aí a gente observa redução de custo de produção tanto para a agropecuária, um setor exportador forte nosso, né, quanto para bens industriais. É o setor de serviços que tem menos redução de preço. Então, nesse caso, a gente torna, de fato, esses bens, os bens industriais, ao estimular a produção de bens industriais e de bens agropecuários, por conta da redução de custo que a reforma geraria, a gente torna o nosso bem mais competitivo exatamente por conta dessa redução de custo. Isso estimula exportações.
Então, a gente teria esse efeito positivo. A gente tem um efeito positivo também nas importações, como eu ressaltei, por conta do ganho de renda, e as importações, elas respondem, né, esse ganho de renda, mas as exportações cresceriam mais de acordo com os nossos resultados do que as importações. Então, a gente teria aí resultados positivos na balança comercial brasileira. Então, do ponto de vista do comércio externo, a gente teria resultados positivos. Do ponto de vista da indústria, né, do capital industrial, a gente observa também, acho que, como eu já explicitei, resultados positivos, desvios positivos na produção industrial, exatamente porque são os setores que mais vão ganhar com a reforma. Como eu já havia dito, mesmo quando a gente não considera os ganhos de produtividade, quando a gente considera só os efeitos de equilíbrio geral, que são de realocação, os setores industriais ganham por conta do fim da cumulatividade, então eles vão passar, hoje, eles são sobre-onerados no sistema tributário atual, com a PEC 45, a gente teria uma redução da alíquota para os bens industriais, né? Então a gente teria uma equiparação, na verdade, aumenta a alíquota dos serviços, que hoje são subonerados, reduz a alíquota média ali da indústria, então os setores industriais seriam estimulados, e aí, obviamente, a gente tem, de fato, esse estímulo aos investimentos industriais, ao capital industrial. Professora, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, foi uma palestra muito boa, acho que esclareceu muita coisa para muita gente que tem muita dúvida sobre esse tema. Se você quiser fazer alguma consideração final, antes de encerrar, sinta-se à vontade. Eu que agradeço. Como eu já disse no começo, fiquei super feliz pelo convite. E acho que é isso. Eu acho que a reforma tributária, a gente falou muito de reformas, né, nos últimos anos. E, a meu ver, a reforma tributária, ela tinha que ter sido a agenda prioritária. A reforma da Previdência também foi muito importante. A primeira, né, foi de fato uma reforma muito... era uma reforma injusta, mas a reforma que foi de fato aprovada foi uma reforma razoável e que, de fato, era necessária, mas a reforma tributária, ela, de fato, tem grande potencial de gerar crescimento econômico, exatamente porque um dos nossos maiores problemas em termos de competitividade dos nossos produtos, da nossa produção, e em termos, de fato, principalmente da indústria, é o sistema tributário. Então, a gente tem grande capacidade de gerar crescimento econômico. Das reformas que estavam sendo colocadas na mesa, a meu ver, a reforma tributária é a que tem maior capacidade de promover crescimento econômico de fato. E esse crescimento ele seria, de fato, a gente não precisaria esperar muitos anos por ele, exatamente porque os efeitos de curto prazo também já seriam mais pronunciados. Então, vejo como uma agenda prioritária, a gente precisa avançar nessa discussão, e, ao mesmo tempo, eu também vejo que a gente precisaria avançar na discussão da reforma da tributação direta, como eu já ressaltei. A gente precisa de um sistema tributário mais eficiente, mais justo, e o nosso sistema tributário é tão ruim que a gente conseguiria trabalhar nessas duas frentes, a gente precisaria trabalhar nessas duas frentes, para que a gente conseguisse, de fato, ter um sistema tributário mais justo, que não atuasse tanto, né, contra, em termos de aumentar a desigualdade. Por quê? Nos anos 2000, a gente reduziu a desigualdade, o índice de Gini caiu ao longo dos anos 2000, muito por conta da atuação pelo lado do gasto, né? Crescimento real do salário mínimo, programas sociais, como Bolsa Família, por exemplo. Mas a gente concentrou renda pelo lado do sistema tributário. Então, a gente acaba sendo contraproducente. Pós-Covid, para a gente ter, de fato, uma agenda que seja distributiva, visto que essa crise vai deixar marcas profundas no aumento da desigualdade no Brasil, a gente precisa tanto atuar pelo lado do gasto, promovendo, né, mais bem-estar social, ou seja, de fato, fazendo políticas de aumento da proteção social, quanto pelo lado do sistema tributário também, senão uma coisa acaba compensando a outra em partes. E isso não é eficiente, isso não é producente, isso é injusto. É isso. Obrigada, gente. Adorei. Obrigado, professora. Parabéns. Foi maravilhoso.